Escritura no livro de Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 4, mas nós vamos estudar apenas o versículo 1 e 2. Este é o nosso segundo estudo introdutório. Teremos 3 momentos de introdução à epístola, esse é o segundo. Na próxima semana, vamos concluir a introdução, finalizando com o versículo 3 e 4. Mas hoje nós iremos estudar o versículo 1 e 2. Diz a Escritura: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus eterno e bendito, que bênção podermos cantar ao Senhor, enaltecer o Salvador, e podermos também voltarmos os nossos olhos, nossas mentes, nossos corações às Escrituras para aprendermos mais sobre o nosso sumo sacerdote, o bispo de nossas almas, o nosso pastor supremo. Que o Senhor nos ensine nessa noite e que nossos horizontes sejam ampliados para compreendermos mais da tua pessoa. Que privilégio nosso, Senhor, podermos estudar Hebreus. Que privilégio nosso podermos aprender mais com a sabedoria do Espírito Santo, que guiou o autor desta epístola a registrar todos esses ensinos preciosos em todos os capítulos da epístola. Pedimos que nos ajude, Senhor, e que nos abençoe no nosso entendimento, no nosso progresso, na compreensão de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te oramos no nome dele mesmo. Amém. Meus irmãos, no último estudo nós consideramos introdutoriamente a Epístola aos Hebreus, consideramos questões sociais, questões espirituais, questões culturais que envolvem esta importante epístola. Consideramos que o motivo desta epístola existir foi porque os crentes naquele período, crentes judeus, estavam sofrendo tentações para voltarem ao judaísmo. Então havia um perigo de apostasia por parte de cristãos judeus. Então o autor aos Hebreus escreve esta epístola mostrando como Cristo é superior às cerimônias do Antigo Testamento. Ele gastou 10 capítulos falando sobre isso. Do capítulo 1 ao capítulo número 10, o autor aos Hebreus trata da superioridade de Cristo, não é? Do capítulo de número 11 até o final, nós temos questões práticas sendo evidenciadas na epístola, que também tem a ver com a supremacia do sacerdócio de Cristo. Mas, em termos de teologia, são 10 capítulos robustos, tratando por que Cristo é superior. Então, depois de termos visto tudo aquilo, agora nós iremos entrar no texto propriamente. A epístola se inicia com a exaltação de Cristo como a glória do Pai. Veja o verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, Jesus é mostrado aqui como a glória da glória do Pai. Cristo é a glória da glória do Pai. O que o autor aos Hebreus nos fornece nessa introdução, nesses 4 versículos que nós lemos, é um fundamento teológico para o que ele desenvolverá no corpo da epístola. Tudo que vai ser desenvolvido em toda a epístola está, de algum modo, resumido aqui nesses 4 primeiros versículos.
Então, sabedores do contexto geral, sabedores de como a epístola surgiu e por que ela foi endereçada, nós precisamos começar antes mesmo de investigarmos, perdão, o primeiro versículo, precisamos entender uma palavra importante que está no versículo 4. O texto nos diz aqui, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. A palavra superior aqui é muito importante, ela é kreiton no grego. Essa palavra é muito importante porque ela não é apenas uma palavra recorrente no texto grego de Hebreus em toda a epístola. Não é apenas isso. Ela é um eixo teológico que mostra a superioridade de Cristo em toda a epístola. Então, Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior ao sacerdócio levítico. Cristo é superior às alianças, é superior aos sacrifícios, é superior ao antigo pacto. Cristo é absolutamente superior a toda a realidade da religião judaica do Antigo Testamento. Então, a palavra kreiton aqui é fundamental para entendermos a epístola. Então, cada ocorrência desse termo na epístola vai aparecer em momentos cruciais. São marcos na epístola. Vão marcar o avanço do conceito, do entendimento dos crentes a respeito de Cristo como superior à religiosidade judaica. Esse era o grande problema, né, daquele período. Então, aqui, Cristo possui um nome superior e uma natureza superior a toda a antiga aliança. Então, há para os crentes melhores coisas em Cristo, o seu sacerdócio é melhor e é fundado sobre uma melhor esperança. Isso está no capítulo 7, versículo 19. Cristo garante uma melhor aliança, capítulo 7, verso 22. Ele ministra em um tabernáculo superior e estabelece promessas superiores, capítulo 8, versículo 6. Ele oferece um sacrifício para uma purificação superior e eterna, não é? Capítulo 9, verso 23. Ele concede aos crentes uma posse melhor e permanente, capítulo 10, verso 34. E conduz os crentes a uma pátria superior, não uma pátria geográfica, terrena, mas uma pátria celestial. Capítulo 11, verso 16. Uma ressurreição superior, uma religiosidade superior, uma mediação superior. Cristo, afinal, é superior a todas as coisas. Isso era muito significativo para os crentes que estavam recebendo esta epístola, irmãos, porque eles estavam considerando muito a possibilidade de voltarem ao judaísmo, de incorporarem as práticas judaicas para então se sentirem fiéis a Deus. E eu comentei no último estudo sobre como temos visto no Brasil o retorno de alguns evangélicos, pelo menos que professam a fé evangélica, ao catolicismo romano. Isso me lembra muito o que aconteceu aqui com os crentes nesse período em que a Epístola aos Hebreus é escrita. Os crentes queriam aqui o simbolismo, a religiosidade judaica. Muitos desses evangélicos que estão procurando o romanismo estão em busca da estética, estão em busca da história, estão em busca da ordem litúrgica católico-romana e acabam desconsiderando que esses crentes hebreus também estavam desconsiderando a superioridade de Cristo. Assim como estes, os de hoje, estão colocando a superioridade da religião acima do próprio Cristo. Então, vamos voltar os nossos olhos ao texto e vamos observar o que o autor nos ensina nos primeiros versos. Versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aqui o autor começa a sua epístola enaltecendo a doutrina de Cristo, porque no verso 2 imediatamente ele nos diz que nestes últimos dias Deus não nos tem falado como falou na antiga aliança. Deus não nos tem falado apenas pelos profetas.
pelos textos da Antiga Aliança. Deus nos tem falado por meio do Filho. Aqui temos muitas coisas importantes a considerar, porque além de nos falar a respeito dos últimos dias que Deus tem nos falado por meio do Filho, o texto ainda nos diz que o Filho é herdeiro, foi constituído herdeiro de todas as coisas. Isso é uma referência ao Salmo 2 que nós lemos. E o texto nos diz que ele também fez o universo. Esta é uma referência a Gênesis capítulo 1, certo? Então o texto está mostrando Cristo como um rei criador. Isso é muito importante para o contexto da epístola, para que os crentes entendam quem é Jesus Cristo. Então é inevitável aqui também percebermos essa ligação com Gênesis 1, quando Deus traz ao mundo a existência por meio da fala, não é? Deus traz o mundo à existência por meio da fala. É o que nós lemos em Gênesis 1, disse Deus. Aqui nós observamos, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. O mundo veio à existência pela fala de Deus, a igreja veio à existência pela fala do Filho. Aqui temos o ensino bíblico da superioridade de Cristo sobre tudo, criação e sobre a fé, sobre a vida da igreja. Isso não é uma anulação da antiga aliança. Não é uma anulação do Antigo Testamento, mas o autor aos Hebreus mostra o cumprimento. Cristo é o ponto alto da antiga aliança, o seu cumprimento perfeito. Então ele vai apontar para Cristo como o desenvolvedor de uma vida superior. Calvino nos diz uma coisa interessante no seu comentário aos Hebreus. Ele diz o seguinte: aqui aprendemos não só que devemos receber essa doutrina com reverência, mas também devemos repousar exclusivamente nela. Para que se entenda melhor esse fato, é indispensável que observemos a antítese das sentenças em separado. Em primeiro lugar, o Filho de Deus é contrastado com os profetas, ou seja, o autor aos Hebreus coloca Cristo e os profetas lado a lado, mostrando as diferenças entre ambos. Em segundo lugar, nós somos contrastados com os patriarcas, com os pais, Cristo, os profetas, a igreja e os patriarcas. Em terceiro lugar, as variadas e múltiplas formas de expressão que Deus adotou ao falar com os pais, ao falar com os profetas, até chegar à sua última revelação redentora, que nos é comunicada por meio de Cristo. Então, diz Calvino, não obstante, dentro dessa diversidade, o autor põe diante de nós o Deus Trino, no caso de alguém concluir que a lei está em divergência com o Evangelho ou que o autor deste seja distinto do autor daquela. Calvino está dizendo, o autor do Evangelho é Deus, o autor da lei é Deus. Deus falou aos patriarcas, falou por meio dos profetas. Deus nos fala por meio do Filho. O mesmo autor dos ensinos do Antigo Testamento é o mesmo autor dos ensinos do Novo Testamento. Mas os ensinos do Novo Testamento estão nos levando para cima, para algo maior, para algo superior, que é Cristo. Então, ao longo de toda a epístola, podemos dizer, irmãos, que nós temos duas portas abertas diante de nós. A primeira porta é antiga, é uma porta imponente, carregada de beleza, que atravessa os séculos. Essa porta é o judaísmo do Antigo Testamento, o judaísmo veterotestamentário, que foi instituído pelo próprio Deus, que tem muitos símbolos, muitos ritos, muita solenidade. Contudo, por mais esplêndida que seja essa porta, ela nos conduz apenas a um pátio. E ficamos ali. Ela não nos leva até o trono da graça. Quem nos leva é Cristo. Cristo é a outra porta, a segunda porta, que está aberta. Não é nova no sentido de ser improvisada, mas ela é nova porque é o cumprimento final de tudo que Deus havia prometido. Afinal, o candelabro
aponta para a obra de Cristo e que ele é a luz do mundo. Assim como o candelabro iluminava o tabernáculo e o templo. Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Assim como os pães da proposição estavam sobre a mesa, Cristo disse: Eu sou o pão da vida. Assim como a bacia de lavar estava lá para os ritos de purificação, Jesus disse: Eu sou a água. Tudo que tinha no tabernáculo e no templo estavam apontando para algo muito maior, que é Cristo. Então, desta segunda porta, irrompe uma luz maior do que a primeira, porque a porta é Cristo, o único que conduz ao trono, ao seu próprio trono, né? Porque ele é o próprio rei. Então, essa é a grande questão levantada em Hebreus, que nós não devemos ter medo de nos relacionarmos com Cristo. Não devemos buscar os ritos antigos para termos certa proximidade com Deus, quando Cristo já nos deu acesso total. Então, quando o texto diz aqui, havendo Deus outrora falado, entendemos que Deus falou ao seu povo. Quando nos diz no verso 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, entendemos ainda hoje que Deus continua falando ao seu povo. Nós vamos chegar daqui a pouco às aplicações, mas eu quero destacar mais uma vez aqui esta palavrinha do versículo 4, superior, creiton. Ela é como se fosse um refrão, né? Alguns estudiosos vão dizer que os primeiros 4 versículos eram um hino cristológico antigo, na igreja primitiva, que a igreja cantava esta porção aqui para demonstrar a superioridade de Cristo. Assim, meus irmãos, já mostrei a vocês 2 portas, né? Aquela bonita, imponente porta do Antigo Testamento, mas aquela outra porta nova, que é muito superior à antiga. São essas 2 portas que o autor aos Hebreus está mostrando aos crentes, para quem ele está escrevendo. Vocês vão ficar no Antigo Testamento ou vocês vão entrar por esses portões da graça, por meio de Cristo. O Antigo Testamento era uma sombra. Cristo é a realidade completa da vida cristã, né? Engraçado isso, porque no nosso tempo também, por outra perspectiva, a religiosidade evangélica, ela não quer o rito, ela não quer a liturgia, ela não quer a beleza do culto. Em muitos celeiros, podemos dizer assim, muitos tabernáculos de fé que temos no nosso país e no mundo, as pessoas acham que quanto menos organizado for, mais probabilidade de Deus vir. Mais probabilidade de Deus vir. Será que é assim mesmo? Devemos ter cuidado com 2 extremos. Primeiro extremo é de engessarmos nossas ideias com respeito à manifestação sobrenatural de Deus. Deus manifesta-se sobrenaturalmente como deseja fazer e ninguém pode impedi-lo de fazer isso. O outro extremo é acharmos que Deus só está operando se ele manifestar coisas extraordinárias e milagrosas. E se ele não fizer isso, ele não está lá. Nós, no nosso tempo, no nosso contexto, não entendemos que o encontro entre Deus e os homens é Jesus. O encontro poderoso entre Deus e os homens é Cristo. Dietrich Bonhoeffer dizia que Jesus é o lugar de encontro de Deus com os homens. É em Jesus que nós nos encontramos com Deus. Então, observe o versículo 2 agora. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Que últimos dias? Será que isso se refere somente a, bom, nesses dias agora passados? Ele nos falou pelo Filho. Será que é só isso? O que vocês acham? Algumas dias são desde Cristo.
Os últimos dias desde Cristo? Não. Sim. A gente se refere aos últimos dias como esse período que estamos vivendo. Vocês ouviram? Clara falou que os últimos dias começaram a partir de Cristo. Da ascensão de Cristo, com a sua ressurreição e ascensão no céu. Começou na encarnação ou na ascensão? Na ascensão. Na encarnação, porque o Sírio falso. Eu já ouvi uma coisa. O Betty foi batizado, ele já começou a pegar. Sim. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, mas a mensagem vem do Filho a partir do batismo, quando ele começa a falar? Só quando ele começa a pregar, a mensagem vem através dele? A encarnação já é a Sim. mensagem. O nascimento dele já foi uma grande proclamação. A natureza testemunhou, os anjos testemunharam, homens testemunharam, familiares testemunharam. Não é? Então, os últimos dias aqui se referem a partir da encarnação. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro. O Salmo 2 vai dizer: Tu és meu filho, hoje te gerei, não é? A quem constituiu herdeiro. Essa questão de herdeiro aqui é muito interessante também, e nós vamos tocar nesse assunto. Mas nós temos aqui, irmãos, algo totalmente novo. Cristo, que foi profetizado no Antigo Testamento, de quem Moisés e os profetas falaram, veio agora a clara luz. Ele foi revelado na encarnação, e esse primeiro advento do Senhor é a revelação final de Deus em termos redentores. Certo? Os últimos dias começam quando Jesus encarna, não quando Jesus está perto de voltar, perto de um retorno da segunda vinda. Os últimos dias começam na encarnação de Cristo. Ali Deus já está levando a igreja, já está levando o mundo ao último estágio da revelação, aqui nessa condição de redenção. Haverá um outro momento em que Deus ainda se revelará muito mais, que é o momento da glorificação. Que nós não temos muitos dados sobre isso, mas nós continuaremos a aprender. Se você imaginava ou aprendeu que quando chegar no céu você vai saber de tudo, você aprendeu errado. Porque se você souber de tudo, você é Deus. Não é? Você vai aprender muito mais sobre Deus. Sua mente não terá mais as marcas do pecado. Estará muito mais aberta ao aprendizado das coisas do Senhor, mas nós continuaremos a aprender. O amor permanece. O amor permanece. O autor, então, aqui vai chamar nossa atenção aos últimos dias, vai chamar nossa atenção à importância de Cristo falar, vai chamar nossa atenção à palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Isso aqui também cabe uma aplicação que não quer sair da minha mente e da minha boca. Podemos nos moldar a uma forma que nós queremos que Deus fale. Eu quero que Deus fale assim. Mas Deus não obedece o seu modus operandi. Deus não está condicionado a falar com você como você quer que Ele fale. Então, se Deus quiser que eu faça isso aqui, Deus vai me dizer. Aí você acha que Deus vai vir lá e vai dizer: ô meu filho, bote mais para a direita, vá. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tá troncho. Só um pouquinho mais. Só.
Não, não, foi muito. Não vai, irmãos. A palavra de Deus nos orienta sobre qual é a vontade de Deus, de modo geral. Se você vai comprar o tênis verde ou vermelho, você vai ter que escolher o verde ou o vermelho. E o que você escolheu foi o que Deus quis. Certo? E se der errado, pastor? Deus quis que desse errado. Você deve buscar a sua vontade preceitual. Isso é uma diferença entre a vontade decretiva de Deus e a vontade preceitual de Deus. Na vontade decretiva de Deus, tudo que acontece na criação, Deus decretou. Tudo. Coisas boas e coisas ruins. Na vontade preceitual é tudo que está nas escrituras sagradas. Você deve buscar não adulterar, não mentir, não adorar outros deuses, adorar o Senhor como ele diz na sua palavra. Essa é a vontade preceitual. Então você tem conhecimento dela, você busca essa vontade preceitual. Mas existe essa vontade decretiva que você não tem nenhum controle sobre ela e você não sabe o que Deus fará. Somente Ele sabe. Então o que você precisa resolver nesta vida, você precisa resolver com base nos princípios que Deus dá. Ele não vai revelar se o carro que você vai comprar é prata ou branco. Senhor, me diga, né? E tem crente que quer sinal para tudo, né? E quer sinal para tudo. Tenha cuidado com isso, meu amigo. Cuidado. Prudência é o que a Bíblia nos ensina, não é? Mas vamos falar mais um pouco aqui dessa questão dos últimos dias, porque ela tem relação com a revelação sobre Cristo, né? Grant Osborne é um comentarista bíblico e ele diz algo importante aqui nesse texto, sobre esse texto. Ele diz o seguinte: há uma grande ênfase nos últimos dias, enfatizando a chegada de Cristo no final dos tempos, quando tudo será cumprido. Estes são o clímax dos tempos e a finalização da salvação de Deus. Nos tempos antigos, a revelação de Deus vinha por partes e não era atraída para uma verdade completa e final até a chegada de seu Filho nos últimos dias, para trazer o cumprimento final dos propósitos de Deus. Isso aqui é importante. Não sei se vocês entenderam, porque quando o pregador vai citar, e parece que ele desliga. Ele está dizendo o seguinte aqui: Deus falou por partes na antiga aliança, pelos patriarcas, pelos profetas. Em Cristo, Deus não fala mais por partes. Ele fala finalmente, completamente, plenamente. Tudo que é preciso saber agora sobre nossa vida está em Cristo e foi ensinado em Cristo. Então, os profetas eram um canal, mas o Filho era, junto com seu Pai, a fonte da revelação. Agora, aqui nós temos uma coisa extraordinária, irmãos. Porque os profetas eram agentes, né? No sentido de serem movedores da palavra, embora Deus fosse a fonte. Em Cristo nós temos aquele que é a fonte e aquele que é o profeta. Então o autor aos Hebreus está apresentando Cristo não apenas como rei criador, mas como rei profeta. Como aquele que é a revelação e é o próprio revelador da revelação. Ele é o próprio profeta, ele é o grande profeta. Ele é aquele que ensina sobre a vontade de Deus. Por isso que a revelação é perfeita em Cristo quando ele encarna. Porque agora não é mais por meio de homens que Deus fala, agora é por meio do homem Deus que Deus fala, através do seu próprio Filho. Pero, diante dessa fala de Cristo, última, isso significa que a tradição católica romana caiu terra. Sim, cai por terra. Porque nós vamos ter, O magistério, sim, São cai por terra. não, o magistério, que está em pé de igualdade com do romanismo, do romanismo. É. Posição é. Porque se é a tradição romana, o magistério
os pronunciamentos, documentos oficiais que revelam a vontade de Deus, onde está Cristo revelado plenamente e finalmente, como diz o autor aos Hebreus. Então, o romanismo terá um problema muito grande com Hebreus 1:2, né? Muito grande. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Hum? Esta fala do Grant Osborne é muito importante, porque, embora Deus falasse inspirando os profetas, e era Deus mesmo inspirando os profetas, né? Em todo em toda uma trajetória revelacional, a gente precisa entender algumas coisas sobre isso, porque nem todos os profetas que foram inspirados foram profetas escritores, certo, irmãos? Muitos profetas que falavam movidos pelo Espírito Santo não foram profetas escritores. Elias não foi um profeta escritor. Eliseu também não foi um profeta escritor. Mas eles eram movidos por uma mensagem inspirada por Deus. O que Deus queria que ficasse, que permanecesse, foi registrado e chegou até nós. Então Deus usou os profetas. Quando o Filho vem, o próprio Deus se torna profeta. É Deus dizendo agora, eu falo diretamente. Não por meio de profetas. Não por meio de Urim e Tumim. Não por meio de visões. Veja que coisa extraordinária. Não por meio de sonhos. Eu falo diretamente. Não com aqueles outros meios da antiga aliança, desde os patriarcas, né? Porque quando nós observamos isso, vamos ter vários eventos acontecendo no Novo Testamento também, mas caracteristicamente está concentrado ali no Antigo Testamento. Mas quando o Filho vem, estamos falando do meio ordinário e final, certo? Coisas extraordinárias pertencem ao Senhor. Ele pode fazer o que ele quiser fazer, em termos extraordinários. Mas em termos ordinários, Deus vem agora e fala e se mostra através de Jesus, né? Então, quero fazer algumas aplicações aqui antes de nós irmos para a linha final, que é pelo qual também fez o universo, que este é um verso muito importante no versículo. Eu tenho aqui muitas aplicações. A primeira delas, irmãos, sobre adoração. O autor aos Hebreus está falando da supremacia de Cristo, e ele está nos dizendo que contemplar a supremacia de Cristo transforma a forma que nos aproximamos de Deus. Se nós entendemos o que ele está dizendo aqui, que como Deus vem a nós por meio de Cristo, nos falando por meio de Cristo, isso muda completamente a forma que nos aproximamos de Deus. O autor aos Hebreus está ensinando àqueles irmãos e também a nós uma visão elevada de Cristo, contida em Hebreus capítulo 1, verso 2. E esta visão elevada de Cristo oferecida aqui nos impede de tratar o culto como mero hábito, certo? Como mera distração ou expressão sentimental. Essa contemplação elevada de Cristo altera em nós a compreensão que nós temos da adoração a Deus e da adoração da igreja. Por quê? Porque o autor aos Hebreus está falando para a igreja, para os irmãos. Então, quando compreendemos que o reino de Deus inteiro, visível e invisível pertence ao Filho, quando entendemos que ele é o herdeiro universal e o agente por meio do qual tudo foi criado, nossa postura diante dele muda radicalmente. Tudo foi criado por ele, em termos de criação, e tudo foi efetuado por ele, por meio da redenção. Então a nossa atitude diante de Cristo deve mudar radicalmente. A adoração deixa de ser centrada nas necessidades pessoais
gostos pessoais, expectativas pessoais. E a adoração, então, se torna uma resposta reverente à majestade daquele que é supremo. Adorar é responder à majestade daquele que é supremo. Adorar não é, primeiramente, uma forma de gratidão pelo que ele me deu, mas pelo que ele é. Ele é supremo, Senhor absoluto. Então isso tem algumas implicações práticas para nós. Primeiro, o culto não gira em torno do adorador, mas em torno do adorado. O culto gira em torno de Deus, não em torno dos homens, não em torno do que nós achamos que é melhor. A segunda coisa, os elementos do culto, né? A música, a pregação, as orações, os sacramentos, são organizados em torno da glória do Filho e não das preferências humanas. Quem é a pessoa mais importante do culto? O rei. Quem é que deve ser agradado no culto? O rei. Quem é que deve ser enaltecido no culto? O rei. Em quem nós devemos pensar no culto? No rei. Uma outra implicação é que a reverência no culto ao rei, desse jeito, nesses moldes, ao herdeiro de todas as coisas, aquele que criou tudo e que por ele os mundos foram criados, como diz em outra tradução mais antiga, né? A reverência no culto, irmãos, se torna natural, pois ninguém se aproxima de um trono real de modo irreverente. Ninguém. Ninguém se aproxima de um rei sem considerar quem é o rei e o que ele fez. Segunda coisa, perseverança. Aqui nós aprendemos que a fé resiste porque está ancorada em um Cristo soberano. Por isso que a fé cristã é perseverante. A perseverança cristã não vem da força humana nem da estabilidade emocional de um crente. Vou repetir. A perseverança cristã não vem da força humana nem da estabilidade emocional do crente, mas vem da certeza de que Cristo reina sobre todas as circunstâncias. A perseverança do crente vem daí. Ele é rei. Está dando errado, ele é rei. Deu certo, ele é rei. Deu certo, mas pode dar errado, ele é rei. Deu errado, mas vai dar certo, ele é rei. E a minha perseverança está baseada nisso, nele como rei. Não se a coisa está boa ou ruim, se vai dar certo ou se vai dar errado. Se Cristo é o herdeiro de todas as coisas, irmãos, e o criador de tudo, então não existe sofrimento, perseguição, injustiça ou fraqueza que escape ao domínio de Jesus. Amém? Tudo está sob o seu domínio. Veja que coisa maravilhosa. As nossas fraquezas estão sob o seu domínio, irmãos. O nosso sofrimento está sob o seu domínio. As nossas alegrias estão sob o seu domínio. As perseguições que venhamos a sofrer estão sob o seu domínio. Tudo está sob o domínio de Cristo. Agora, viver uma fé cristã sem essa certeza de que Cristo domina e reina sobre tudo, é viver de que modo? É afirmar que é cristão, mas com Cristo que não tem poder. Um Cristo que não tem força. Um Cristo que não domina. Um Cristo que serve mais como um amigo fraco, que me consola, mas que não pode fazer nada por mim. Essa é a ideia de um movimento teológico recente do século XX. Que se você está sofrendo, Cristo vem e diz, estou contigo, filho. Não posso fazer muita coisa, mas estou aqui. Se você precisar de um ombro amigo, estou aqui perto de você, porque eu vou crescendo junto com você. Essa é uma das teologias do século XX. Eu vou aprendendo junto com você. Deus vai aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo. Isso é terrível. Que evangelho é isso? Não é evangelho.
Então, irmãos, reconhecer que a fé que resiste, a perseverança cristã que ocorre, provém do próprio Cristo, reconhecer isso sustenta a nossa alma. E sustenta a nossa alma com base em que verdades? Primeiro, Cristo não perde o controle da história, mesmo quando a história parece fugir o nosso controle. Se ele é o rei e se ele é o soberano, então nós podemos achar que a coisa fugiu o controle, mas nada foge o controle de Cristo. Ele controla a história. Segundo, a fidelidade não é sustentada pelo que sentimos por ele, mas pelo que ele é. Não é porque eu tenho força de me agarrar nele. Não é isso. É porque ele me agarrou, entende? E eu não solto. É isso que ele diz. Peguei você e eu não solto. A terceira coisa, irmãos, é que a esperança cristã não depende do que conseguimos enxergar, mas do que já está colocado sob a autoridade do Filho. Muitas vezes nós não vamos conseguir ver, nós não vamos conseguir enxergar, nossa visão vai ser muito curta para percebermos o que o Senhor pode fazer. Então a nossa visão tem que estar na autoridade do Filho. Por isso que o próprio autor vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Mesmo quando nós não vemos, devemos olhar para Ele. Mesmo quando nós não temos perspectiva, devemos olhar para Ele. Ele é a perspectiva. Então a perseverança é fruto direto do que nós cremos sobre Jesus. A perseverança cristã é fruto direto da nossa cristologia. E o autor aos Hebreus levanta Cristo, ele eleva, ele diz, o Cristo de vocês é altíssimo. E vocês têm que ter uma perspectiva de Cristo mais elevada para ter um cristianismo mais profundo. Você quer ter uma vida mais profunda com o Senhor? Você quer ter uma fé mais profunda com seu Deus? A sua visão sobre Cristo deve ser mais elevada. Não é a visão que você tem sobre você mesmo. Não é a visão que você tem sobre as doutrinas. Não é a visão que você tem sobre um tipo de teologia. Não é a visão que você tem sobre sua igreja local. É a sua visão sobre Cristo. Se você quer ter uma fé mais profunda, a sua visão sobre Cristo deve ser elevada. Millard Erickson, em sua teologia sistemática, chama isso de alta cristologia. É a crença que Jesus é Deus, que ele domina todas as coisas e que isso é um ponto fundamental para a nossa perseverança. Minha terceira aplicação aqui, irmãos. A suficiência de Cristo que o autor dos Hebreus nos mostra aqui. Que toda a plenitude espiritual está concentrada no Filho. Como nós erramos aqui. Como nós erramos aqui. Como eu erro aqui. Sobre a perspectiva do texto, irmãos, entendamos que quando nós lutamos contra o pecado e nós falhamos, certamente nós afirmamos: caí de novo, Senhor, pequei de novo, fui fraco de novo, não consigo crescer, Senhor, como deveria. Nós concentramos a nossa perspectiva de crescimento em nós, não nele. É o que nós conseguimos, aonde nós vamos chegar. A régua é a nossa perspectiva sobre quem somos e onde queremos estar. Essa é uma perspectiva errada sobre o crescimento cristão. Porque quando o texto afirma que Cristo é o herdeiro de todas as coisas, isso significa, irmãos, que não há bem nenhum fora de Jesus. Não há nenhum bem espiritual fora de Cristo. Ele é a fonte de toda a graça. Ele é a fonte de toda a segurança. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a fonte de toda a alegria. E essa verdade, que Jesus é a fonte de tudo isso, dissolve as nossas ilusões, que frequentemente nos seduzem. Nós achamos que a fonte é uma coisa, que é outra coisa. Se eu tiver isso, se eu conseguir isso, se eu for assim, se eu falar menos,
se eu me irritar menos, se eu explodir menos, se eu não tiver isso, se Deus arrancar de mim esse tipo de tentação, então eu serei melhor. Não. A nossa perspectiva sobre ele deve ser mais elevada. Nenhuma filosofia humana pode oferecer o que Cristo possui. Nenhum cuidado humano, nenhum livro humano, nenhum pensamento humano pode dar a você e a mim o que Cristo possui. Todo bem necessário para a nossa alma vem de Cristo. Segunda coisa aqui, nenhum ídolo pode satisfazer a nossa alma como Jesus satisfaz. Nenhum. Nós podemos levantar vários, e nós somos muito feras nisso, né? Vários ídolos. Nós arrumamos várias coisas para serem os nossos redentores, mas nenhuma delas podem saciar a nossa alma como Cristo sacia. Em terceiro lugar, nenhum projeto pessoal, veja só. Carreira, conquista, relacionamento, pode suprir aquilo que é encontrado apenas em Jesus. Mas frequentemente nós ficamos buscando nessas coisas o que só em Jesus é possível ter. Buscar esse tipo de plenitude espiritual fora de Cristo é como insistir em beber em cisternas rachadas. Às vezes a gente fica vendo crente, né? Aí vai e posta um vídeo na rede social dizendo que tá pleno. Primeiro que homem não fala que tá pleno, né? Homem não fala que tá pleno. Quem fala é mulher, né? Tô plena, né? Aí viaja, tira uma foto, não sei o quê. Tô plena. Não tá pensando que tá pleno. Um homem que disser que tá pleno, homem não fala desse jeito, não. Também, irmãos? Não fala. Homem não fala pleno, homem não fala amei, homem não fala bombom, homem não fala isso. Achou bombom? Homem não fala bombom, quero um bombom. Homem não fala isso. Um bombom? Chocolate, um bombom não. Não é bombom. Quem pode nos dar a plenitude da vida espiritual é Cristo apenas. Toda a verdadeira maturidade espiritual começa quando reconhecemos que o bem supremo não é algo que Cristo dá separadamente. Escute isso. O bem supremo não é algo que Cristo dá separadamente. O bem supremo é o próprio Cristo. É Ele mesmo. Quarto lugar, o autor aos Hebreus também nos ensina, irmãos, a missão de pregar o Evangelho e de declarar a autoridade real de Cristo sobre o mundo. Jesus é o Senhor legítimo de tudo que existe. Então, a missão da igreja não é apresentar Cristo como um produto espiritual, né? Como um amigo, como um benfeitor apenas. Mas a missão da igreja é dizer que ele é rei e que tudo pertence a ele. A igreja tem que dizer isso ao mundo. Ele é rei e tudo pertence a ele. A igreja tem que dizer que Jesus, como herdeiro e criador, tem o direito sobre todas as vidas humanas. A igreja tem que dizer isso. Ele tem o direito sobre toda a vida humana. Terceiro lugar, temos que dizer, quando nós pregamos, evangelizamos, que o chamado ao arrependimento é a convocação graciosa de um rei que deseja se reconciliar com seus súditos. É um chamado / convocação. É uma oportunidade / convocação. Aprendemos também que rejeitar o filho não é rejeitar uma proposta. É rejeitar aquele a quem Deus já entregou o domínio de todas as coisas. Rejeitar a Cristo é a maior loucura que um ser humano pode fazer. Porque tudo pertence a Cristo. Tudo pertence a Cristo. Então, evangelizar é realmente convidar homens e mulheres a reconhecer o reinado de Jesus, irmãos. Evangelizar não é convidar pessoas para terem uma vida mais carinhosa, sabe? É dizer às pessoas que Jesus
reina, que ele criou tudo e que a sua misericórdia está estendida para salvar. E viver com ele é viver num reinado de amor. Minha quinta aplicação, é um bocado de aplicação hoje. Pertencer a Cristo redefinirá completamente o que somos. Isso aqui é muito importante. Se ele é o herdeiro de todas as coisas, e se nós pertencemos ao seu reino, então nossa identidade não se fundamenta, veja só, nos nossos fracassos. Nossa identidade não se fundamenta nisso. Nossa identidade não se fundamenta na nossa história familiar. Nossa identidade não se fundamenta nas posições sociais que venhamos a ocupar ou nas capacidades pessoais que venhamos a adquirir. A nossa identidade é estabelecida pelo lugar que ocupamos por causa de Cristo. A nossa identidade é estabelecida por conta disso. É interessante isso, irmãos. Por isso que crentes devem entender que a sua visão de mundo é o Evangelho. Nós não precisamos de nada fora do Evangelho que nos defina, ou precisamos? Se a nossa identidade está em Cristo, não precisamos de nada fora do Evangelho que venha definir o que somos. O que é que isso significa? Então, que somos definidos pelo amor do Deus soberano que nos escolheu. É Ele quem diz quem somos. Não são os nossos pecados, não são as nossas falhas, não são as nossas derrotas, não é o nosso passado. Quem nos define é Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Nossa dignidade deriva do Rei. Nosso valor. Isso aqui é muito legal também. Nosso valor não é medido pelo nosso desempenho, como o mundo nos diz hoje. O nosso valor não é medido pelo marketing pessoal que temos hoje. O nosso valor é dado por aquele que é o herdeiro de todas as coisas e que dele provém todo o bem, que é Cristo. O nosso valor vem dele. O nosso valor vem dele. Eu não fique preocupado se alguém, fulano, ciclano, beltrano, não lhe deu o valor, não, porque Cristo já lhe deu o valor devido. As nossas inseguranças são tratadas à luz daquele que governa todas as coisas, né? Então, irmãos, a vida cristã não é uma tentativa de encontrar uma identidade. Assim, eu preciso me encontrar, né? Tem uns crentes meio malucos que ficam falando essas coisas, né? Preciso me encontrar, descobrir. Nossa descoberta é Cristo. Olhando para Cristo, veremos quem somos. Olhando para Cristo, veremos quem seremos. Olhando para Cristo, veremos quem fomos e não somos mais. É olhando para Cristo. Olhando para mim mesmo e você olhando para você mesmo, tá perdido. Você pode até um dia satisfazer um pouquinho. Eu tô até bonitinho hoje. Mas não vai ser assim sempre, né? Em sexto lugar, são 20 aplicações, vimos? São... Então, não, tô terminando. É a última. Em sexto lugar, saber que Cristo é o herdeiro e criador de todas as coisas é uma fonte de consolo para nós, irmãos. E por quê? Porque se Cristo é o herdeiro e a fonte de todo bem, o sofrimento não tem a palavra final. Porque não é o sofrimento quem reina, é Cristo quem reina. A dor não é soberana, porque o Filho é o Senhor da história e da eternidade. A dor não prevalecerá, não permanecerá, porque Cristo é Senhor. Amém. Também aprendemos que se Cristo é herdeiro de todas as coisas, o futuro não é desconhecido nem caótico, mas está nas mãos daquele que recebeu todas as coisas do Pai. Então, quando sofremos, não buscamos respostas abstratas, buscamos o Rei que governa, consola e sustém.
Devemos aprender a orar assim. No sofrimento, devemos aprender a orar diferente. Via de regra, imediatamente nós oramos para o Senhor nos socorrer e nos libertar do sofrimento. Não necessariamente errado. Nós temos vários salmos assim. Mas, à luz de Hebreus, nós precisamos aprender a orar quando estivermos no sofrimento. Senhor, ensina o meu coração a deleitar-se em Ti, que é herdeiro de todas as coisas e que de Ti provém tudo que é bom. Me ensine mais o Senhor quando eu estiver sofrendo. E aí a gente chega na parte final, na parte C, do verso 2, que é uma frase muito curiosa, pelo qual também fez o universo. Isso soa junto, né, com João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Isso soa junto com Colossenses 1, 15 a 17. Isso soa junto com Gênesis capítulo 1. O autor aos Hebreus vai mostrar Cristo como Criador. Então, devemos perguntar por que isso foi colocado aqui pelo autor da epístola, porque ele quer ensinar aqueles crentes a supremacia de Cristo através do fato que ele é Criador, não apenas Redentor. A primeira coisa, o autor aos Hebreus quer revelar a absoluta singularidade de Cristo, irmãos. Ele é singular. Não existe nada, ninguém que se aproxime de Cristo. Nenhuma prática religiosa, nenhum sacrifício, nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote, nenhum rei, nenhum profeta, nada, ninguém se aproxima de Cristo. Hebreus começa afirmando que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras no passado, mas agora fala pelo Filho. Para mostrar que essa última palavra é qualitativamente superior. Cristo falando é qualitativamente superior. Por meio dele, Deus fez o universo. E isso aqui não é um ornamento não, viu, irmãos? Isso é uma declaração sobre a natureza da revelação. Se Jesus estava criando todas as coisas, presente na origem de todas as coisas, então toda a verdade, toda a ordem criada, toda a história humana já nascem sob sua voz. Tudo que existe no mundo criado existe por causa da voz de Cristo. Lembra que ele começou dizendo, nos últimos tempos, falou-nos pelo Filho. Tudo veio à existência no passado também, porque o Filho também falou. Cristo não é apenas um mensageiro que traz as coisas à existência, ele é o fundamento de tudo. Paulo diz, nele tudo subsiste. Ele fala e ele mantém. Então a palavra agora fala, veja que coisa, né? Uma palavra que fala, e é a mesma palavra que trouxe tudo à existência, o próprio mundo, cada mensagem que ressoa na natureza e na redenção. Assim, rejeitar essa revelação é desconsiderar Cristo como um profeta. Cristo é o maior profeta, ele é o autor de toda a realidade. Criou os mundos, ou criou o universo, como está aqui na atualizada, significa que Jesus é o autor de toda a realidade. Ele tem o domínio de toda a criação. Segundo, essa frase está aqui para mostrar que o governo de Cristo não foi conquistado. Isso é importante. Criou o universo. O governo de Cristo não foi conquistado. Cristo não invade um império opositor e leva despojos com ele. O reino de Cristo é natural. Ao declarar que o universo foi criado pelo Filho, o autor aos Hebreus estabelece Cristo como dominador sem concessão, eterno. Ele reina porque tudo existe por causa dele. A criação funciona como um argumento teológico do autor aos Hebreus, dizendo tudo funciona por causa de Jesus. Jesus é o centro de tudo, não é só da vida cristã não, viu? É de tudo. Jesus é o centro de tudo. Sua autoridade não deriva do tempo
Ele é o Criador. Veja que coisa maravilhosa. A autoridade de todos os reis tem um fator temporal. A partir de algum momento, aquele rei teve autoridade. No caso de Jesus, não. A sua autoridade não deriva do tempo. A sua autoridade também não deriva da tradição. Porque um pai humano foi rei, porque um avô foi rei, porque um bisavô foi rei. O seu reinado é eterno. A sua autoridade como Criador também não depende de nada que os homens possam fazer, porque a glória é inerente dele e é eterna, né? Isso é vital para os leitores de Hebreus, irmãos, porque Jesus criou as eras, o cosmos, a história, a natureza, ele governa, ele fala, ele sustenta tudo, ele é o Criador que salva, ele ordena a totalidade da existência. O autor aos Hebreus está dizendo àqueles crentes: vocês querem o quê? Vocês estão procurando o quê fora de Jesus? Estão procurando o quê no judaísmo? A morte de um animal? Estão procurando o quê no judaísmo? Os instrumentos? Estão procurando o quê no judaísmo? O sacerdócio? Os profetas do judaísmo? O que é que vocês estão procurando no judaísmo? Às vezes eu pedi a minha mãe para brincar na casa de um amigo. Um dia que ela estava invocada, ela dizia assim: perdeu o que lá? É como se o autor dos Hebreus estivesse dizendo isso, né? Vocês perderam o que lá no judaísmo? Cristo tem tudo. Ele é o herdeiro, ele é o criador de todas as coisas, né? Então ele é o que cria e ele é o que redime. Cristo não é rei de modo improvisado. Ele é rei eterno. Amém. Eterno e eterno. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.